Muito bem, meus irmãos, estamos iniciando mais uma live, aguardando os irmãos que vão chegar para mais uma conversa muito especial hoje. Já vamos receber a nossa convidada. Deixar aqui já o tema fixo. Muito bem, os irmãos estão chegando. Vamos convidar já Pai do Senhor Ari, Paulo Porpino, Diana. São bem-vindos todos que estão chegando para essa conversa. Já vamos convidar a irmã Márcia para conversarmos. A irmã Rod chegando também. Sejam bem-vindos todos os queridos irmãos e irmãs que estão chegando para conversar conosco. Estamos aguardando a irmã Márcia entrar na nossa live e começarmos a nossa conversa de hoje. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor. Irmão Renan, também bem-vindo. O Diana. Graças a Deus. Vou convidar a irmã Márcia para ela aceitar o nosso convite e entrar agora. Irmã Márcia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bom ter a oportunidade para essa conversa hoje. Tá tudo bem? Tá tudo bem, está me ouvindo? Tá sim, tá ótimo. Estamos ouvindo e vendo muito bem. Tá bem. Márcia, é uma alegria recebê-la aqui para essa nossa conversa. Sei da sua ocupação e esses dias de isolamento social tem sido bem intenso, né? Verdade. E ter alguns minutos para estar conversando aqui conosco, sei que foi um esforço da sua parte e nós agradecemos Isso. essa disponibilidade para estarmos aqui conversando. Vários irmãos que estão chegando e vários que já estão conosco também. Esses dias nós estamos aproveitando esse momento de isolamento social para conversarmos com educadores cristãos, educadoras, e que possam estar discutindo conosco coisas boas que nós precisamos aprender, relembrar e fixar bem na nossa mente, porque tenho dito que nós precisamos voltar e voltar melhores, né? Voltar com mais bagagem, com mais conteúdo, com mais motivação. E a finalidade dessas palestras, dessas conversas, tem sido essa exatamente. Sei que aqui não é a oportunidade de um curso de formação de professores, até porque nós precisaríamos de muito mais tempo, né? Mas são conversas que vão nos dar aí orientações e direcionamento para buscarmos esse aprendizado que nós precisamos. Para quem não conhece, a irmã Márcia Braz é pedagoga, especialista em psicopedagogia, doutora e mestre em educação, escritora e atualmente trabalha no sistema Mackenzie de ensino. Não vou arriscar dizer qual a sua ocupação agora, irmã Márcia, porque eu sei que nesse período agora ampliou muito, né? Mas a senhora pode dizer como tem sido sua atuação no sistema Mackenzie de ensino. Tá bem. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, né? Eu me sinto honrada, Pastor Clauber, não só por ter sido convidada pelo senhor, né? Por você me permita, né? Que a Sim, gente sim, fica claro. mais próximo até, É apesar da verdade. distância. Isso. E também por fazer parte do hall de convidados que o irmão já convidou. Já passaram aqui Isso. nomes muito importantes, né? E muito significativos no cenário da educação cristã no Brasil. Isso, para mim, me dignifica muito.
Atualmente Obrigado. nós moramos em São Paulo, né? Eu e o meu marido. Desde quando nós voltamos do Peru, eu comecei a trabalhar no Mackenzie, em Brasília, na faculdade em Brasília, na faculdade e no Sim, colégio. E no ano passado, Deus nos trouxe, me deu uma oportunidade muito grande de assumir um cargo de superintendência do Mackenzie. Por isso que eu que vim bom. para São Paulo, né? Sim, E meu marido, Pastor Adalto, está junto comigo aqui. que Então, bom. eu estou muito feliz mesmo de estar compartilhando. Tem muitos irmãos aqui que a gente morre de saudades, né? Que estão aqui nessa É, sala virtual. é Os verdade. nomes aí subindo, a gente fica com vontade de comentar, falar com cada um E, deles, mas eu vou e tentar me abraçar todos policiar. eles. Amém. Muito bem, irmã Márcia. Então, a nossa conversa hoje é sobre aprendizagem significativa na escola dominical. Uma das coisas que eu tenho buscado nessas conversas tem sido, o pastor Adalto já está Eu aí já estou vendo ele cheio de ali. amores, E tem sido buscar também o entendimento dessas teorias de aprendizagem, que Sim, eu acho que são extremamente importantes, porque fazem parte do crescimento no que diz respeito às ciências da educação, né, e da psicologia, para entender melhor como funciona a aprendizagem. E nós podemos extrair delas o que de bom tem para que possamos aplicar na educação cristã, no ensino cristão, e como a maior agência de educação cristã que temos é a escola dominical, aplicarmos na escola dominical também. Então, aprendizagem significativa. Nós estamos falando da teoria de quem? nós estamos falando da teoria de David Alzhubel, né? É um pesquisador teórico norte-americano e que praticamente desenvolveu sua teoria nos anos lá no início das décadas dos anos de 1900. É interessante porque ele praticamente foi tentar explicar algo que acontecia na vida dele, pessoal dele. Ele tinha Sim, dificuldade de aprendizagem pois e é. ele começou a querer entender como é que deveria se aprender significativamente falando. E aí ele Perfeito. traz uma influência muito grande na educação no nosso país, de uns anos para cá, principalmente pela releitura da sua teoria pelo professor Marco Antônio Moreira, um professor Sim, muito respeitado, não é só verdade. aqui no país, mas fora do país, e que tem revisitado a teoria dele, foi orientando dele, Sim, e é dele que eu trago maior aproximação teórica, né? perfeito. Que bom. E aí, pensando nisso, como é que nós podemos definir o que seria uma aprendizagem significativa? Pastor Clauber, definir a aprendizagem significativa é muito desafiador, sabe? Porque Pois é. essa teoria ela é muito densa, ela é extremamente densa. Mas eu vou tentar aqui traduzir numa linguagem bem mais fácil de entender e todo mundo vai perceber que é algo que acontece na nossa vida. É Perfeito. algo que, a partir do entendimento dessa definição, você pode dizer assim: nossa, eu estou aprendendo significativamente esse conceito, né? Segundo o Alzhubel mesmo, a aprendizagem significativa é um processo no qual uma informação nova se relaciona de maneira não literal e não arbitrária com o conhecimento que nós já sabemos, que o Perfeito. aluno já sabe. É uma interação entre o novo e o que nós já temos. Mais ou menos Perfeito. isso. É. Mas isso é muito importante, nós começarmos a pensar essa definição para saber que na aprendizagem sempre vão haver novos conceitos, né? Na Sim, verdade, a aprendizagem sempre será marcada por isso. sim, Agora, eu tenho que pensar como esses novos conceitos vão chegar na mente do meu aluno, isso, é? Que isso, aí a Alcubel vai fazer inclusive aquela diferença entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica, é? Que aí, isso aí, mesmo.
que na verdade, assim, nós precisamos das duas, né? Nós temos sempre a aprendizagem mecânica, que Isso. alguém diz assim, ó, Mateus 3:16. Não tem muito significativo nessa aprendizagem, porque é mecânica. Eu simplesmente decorei Mateus 3:16. Isso. Mas aí nem tudo deve ser aprendido na decoreba, né? Na mecânica. Então, Isso como é mesmo. que nós começamos a pensar uma aprendizagem que seja significativa? Qual é o primeiro passo? Ok. Eu vou voltar um pouquinho na minha definição e tentar explicar um pouquinho essa relação entre o conceito novo e aquilo que eu já sei. Que Perfeito. segundo os autores, eles dizem, não é de forma literal. Isso significa que cada um aprende de uma forma diferente, né? Sim, E não arbitrário significa que para eu entender se algo novo, o mais importante nessa relação é aquilo que eu já sei. O conhecimento prévio que eu tenho acerca das coisas, do conceito novo, é que vai permitir que o significado que eu vou investir naquele novo, naquele dado novo. Então, isso perfeito. é muito Então, importante. Aí vem a sua segunda colocação aí, que ela é de extrema importância. Que às vezes um educador que não tenha muita aproximação com a teoria pode criticar muito essa aprendizagem mecânica que o próprio Alzubel traz. E ela é fundamental. Por quê? Nem todas as vezes nós temos conhecimentos prévios capazes isso. de dar significado ao novo. Aí Pensando vem aí, a pensando aí, irmã dimensão da Márcia, aprendizagem mecânica. imagine, eu fico imaginando, por exemplo, porque como a ideia da teoria da aprendizagem significativa é partir do que o aluno já sabe, Isso. mas imagine, eu vou trabalhar em escola dominical, aí eu tenho lá a informação. Davi pagou o dote para casar com a filha de Saul com 200 prepúcios de filisteus. Olha Certo. quantas informações Isso. complicadas nós temos Isso. aqui, que se eu vou dar essa aula para um novo convertido e ele não faz ideia de quem era Davi, quem era Saul, o que é Isso. um dote de casamento, nem a palavra prepúcio faz algum sentido para ele, Sim. então, para obter esse prévio conhecimento, possivelmente eu vou ter que fazer uso de uma aprendizagem mecânica. Isso. E aí, pastor Cláudio, o mais interessante, quando o professor pressupõe que aquele meu aluno não tem um conhecimento prévio acerca desse dado novo, desse conceito novo, ele precisa lançar mão de organizadores prévios, que vai ajudá-lo a criar ancoradouros ou subsunsores, como a teoria fala, nessa estrutura Subsensores, cognitiva sim. do sujeito para fazer os links. Então, no caso específico do novo convertido, tendo essa aula desse tema, qual seria a ideia? Pegar os principais conceitos e abrir para um debate a partir de uma imagem, a partir de um breve vídeo, por exemplo, de um relato de uma experiência, contanto que o professor comece a entender quais são os conhecimentos prévios daquela turma acerca desses principais conceitos desse tema de escola bíblica dominical. E aí, Márcia, assim, nós temos o hábito ruim, né, na nossa forma de ensinar, até na escola dominical, e principalmente na escola dominical, de achar que nós precisamos já chegar em sala de aula com os conceitos, com as definições, com Isso, a coisa pronta. isso. E só que isso não vai me permitir ter exatamente esse primeiro passo. Como eu vou descobrir o que o meu aluno já sabe sobre isso? Ótimo. Quando eu. Aí a colocação do senhor vai me levar a pensar um pouquinho nessa sequência didática, nessa Perfeito. narrativa didática que o professor precisa construir. Se ele tem uma narrativa didática onde a primeira coisa que ele faz na sequência didática dele é expor o conteúdo, segundo esse conceito de aprendizagem, e ele lança em mão de Falou um algumas pouquinho lá. metodologias ativas para poder abrir espaço para no primeiro momento o aluno se colocar o seu conhecimento prévio acerca daquilo, para ele poder saber como é que ele vai continuar a sua sequência didática.
Talvez até melhor do que começar com uma definição, ele pudesse começar com uma pergunta. Isso mesmo. Com uma pergunta, com uma situação problema. É isso que o professor Marco Antônio Moreira traz. Perfeito. E aí, A situação problema, ela não é só pergunta, mas ela também traz um contexto vivenciado, experienciado por aquele grupo, que eles possam começar a fazer links com aquilo que eu quero, né? ou Isso é o seja, mais importante. eu vou partir do que o aluno já sabe, e é muito importante que isso seja algo relacionado com a vida e com a experiência do aluno. Isso. E principalmente com o conceito, com os conceitos que ele tem naquela área particular de conhecimento. Até porque, irmã Márcia, às vezes, assim, aquele conceito pode ter um sentido completamente diferente para o aluno, Isso né? mesmo. Eu Isso. vi outro dia uma pessoa falando sobre ter ido ao médico e ele disse assim, olha, eu fui no médico, ele me deu uma anistia e eu fui sentindo aquela adolescência. Então, Isso. você imagina que ele estava tentando usar palavras que ele não Isso. sabia, mas usando palavras correlatas, mas o sentido para ele era algo completamente diferente do que a Isso. palavra realmente significava. Isso. E aí é muito importante porque você trouxe uma questão muito bonita aí, a questão da palavra. O significado, ele só é conhecido e evidenciado pela palavra que é evidenciada naquele contexto. Aí a gente vê o como é bonito Jesus sendo a palavra, né? Isso, É é ele. verdade. Esse significado é que tem que ser exposto e tem que ser compreendido. Eu não posso usar outra palavra, senão o fim daquilo não vai ser alcançado, né? É verdade. E aí, se eu não Muito. conheço, se eu não percebo isso, não só o que o meu aluno já sabe, mas o que é que ele sabe sobre isso e se os conceitos dele estão corretos ou não dentro dessa ideia, aí eu vou ter dificuldades com isso. Então eu começo por aí. Começo com uma situação problema Isso, para entender o que é que o meu aluno já sabe. isso. E o Vamos que é que eu vou supor, estar olhando nesse caso. tá? Vamos supor, pastor Cláudio, eu vou dar um exemplo aqui. Sim, Se eu for sua aluna e o senhor começar a apresentar ali na aula um tratado teológico do mais profundo e complexo significado, na minha estrutura cognitiva eu não tenho subsunsores robustos que me ancorem, me dê condições de investir de significado aquilo que o senhor está trazendo. perfeito. Um caso, por exemplo, de me botarem numa aula de física sobre a teoria da relatividade de Einstein. Eu não tenho subsunsores para isso. Sim. Então, aí vem a ideia de usar os organizadores prévios. Às vezes, uma pergunta ou uma situação, problema não caiba. Talvez a ajuda de uma imagem, de um vídeo curto, ou de uma contação de história, de uma narrativa, me dê condições de tentar me aproximar mais um pouco daquilo. Uma pergunta só é respondida se eu tenho algum sentido daquilo, né? Se o Sim, senhor é me fizer verdade. uma pergunta teológica muito profunda, eu vou E, é, pedir tempo para aprender mecanicamente algumas coisas, E, entende? a- e aí veja, irmã Márcia, que coisa linda que Jesus, sem essas teorias que nós precisamos, mas como ele sabia envolver os seus alunos, Isso, começando com uma história, o reino dos isso, céus é isso, semelhante a isso e aquilo, isso, relacionava com a vida das pessoas, isso, às vezes perguntava como você entende isso. Então isso, ele estava primeiro criando a situação problema, isso. para depois trazer o aluno para entender os conceitos que ele queria. Isso mesmo. E fazer a interação entre aquilo que é novo, aquilo que é prévio dos meus alunos, com o novo que ele queria ensinar. Ele fazia essa interatividade. E veja, essa interatividade, ela é de caráter conceitual, cognitivo. Não é só interatividade entre professor e aluno. Por Sim, isso que é interessante esse conceito de aprendizagem significativa. Ele tem a ver com a dimensão da própria configuração da estrutura cognitiva do sujeito, do intelecto dele, como é que ele está construindo uma cosmovisão das coisas. Isso é muito bonito, né? é verdade, é verdade. E aí, quando o professor entendeu ou percebe que
o aluno já tem esse conhecimento prévio, né, os subsensores necessários para construir isso. Como é que ele vai introduzir esse novo a partir ancorando naquilo que o aluno já sabe? Como é esse processo aí? Ótimo. Aí a gente entra na segunda etapa da sequência didática, que é exatamente a exposição do conteúdo pelo professor. Ele é o mestre, ele tem o domínio do conhecimento. Só que a abordagem dessa exposição não é de forma que o aluno vá assistir aquilo, mas é de interatividade entre aquilo que o aluno está trazendo com aquilo que ele tem para oferecer. Então, é ele montar a sua fala, a sua linguagem, de modo que faça conexões entre aquilo que o aluno tem e aquilo que ele está expondo. Perfeito. Eu vi uma frase outro dia e parece demais com nós, professores da EBD, e a frase dizia assim: explicar demais atrapalha o aprendizado, né? Isso. E parece muito com professores da EBD, né? É verdade, é verdade. Porque quando a gente explica, o professor explica muito, o professor está consolidando aquela interação entre o novo e o prévio que ele já tinha. Quem tem que explicar não somos nós, é o aluno. Aí vem a terceira parte da sequência didática. Quando eu exponho e faço essa interação entre o dado que o aluno tinha e aquilo que eu trago, agora é o momento de abrir para consolidar esses conceitos. Não é o conteúdo, são os conceitos. Sim, perfeito. E aí a melhor forma de fazer isso, como é que o professor vai trazer esse aluno para participar? Como é que ele vai motivar, incentivar e como é que ele vai promover essa participação do aluno? A gente entra na terceira etapa de uma sequência didática, pastor Cláudio. E aí, nesse momento, seria atividades com o uso de metodologias mais ativas, que vai fazer com que esse aluno aprenda, a aprendizagem ativa, ele vai aplicar os principais conceitos em determinadas situações, problemas. Então, é a hora de dividir em grupo, é a hora de dividir em duplas, é a hora onde eu, enquanto professor, trago situações do dia a dia, uma reportagem de um jornal, uma situação que eu pego na televisão, ou peço para ele acessar um link no celular dentro daquilo que eu quero que ele aplique aquele conceito, né? Por exemplo, dotes, a questão do casamento da época, enfim, né? Usando um pouco o exemplo que o senhor tomou. Isso. E é porque no passado, irmã Márcia, nós tínhamos aquela ideia do professor como sendo o detentor do conhecimento. Isso. E aí o professor chegava e aí basicamente a aprendizagem era toda mecânica, né? O professor expõe completamente o assunto, os conceitos, os valores e ele pressupõe que o aluno está aprendendo porque está trazendo esse conteúdo. Mas mesmo que o aluno tivesse, de alguma forma, compreendendo aquilo que o professor estava trazendo, mas não estava gerando as competências necessárias para isso, porque o aluno não estava fazendo, né? Isso. Hoje nós vemos o quê? O conteúdo está exposto na internet de uma maneira incrível, né? Se disser assim, amanhã a aula vai ser sobre a teologia da expiação, o aluno tem milhares de páginas e vídeos e aulas para ele ter acesso a isso. Agora, nem sempre esse aluno tem o critério de saber se essa informação que ele buscou está correta ou não. Isso. Mas o professor não precisa mais ter essa ideia de eu sou o detentor do assunto, do conteúdo, e aí como é que o aluno também vai saber se o que ele pesquisou ontem na internet era bom ou não era? Aí é isso que o professor vai precisar trabalhar muito, né? Isso. A ideia dessa terceira etapa da sequência didática, que é a aplicação do conceito, depois da exposição do professor, vai levar o aluno a sistematizar as informações que ele buscou em N ambientes. Pode ser virtual, pode ser na biblioteca da casa dele, na Bíblia, como fonte de referência. Aí sim é interessante. Porque uma das características, uma das demandas específicas para a aprendizagem do nosso aluno hoje é que ele tem um acesso
informações de uma forma muito randômica. Ela está espalhada em tudo quanto é canto. Mas É ele verdade. pega aquelas informações, mas ele não consegue sistematizar para poder consolidar o conceito. É isso que é mais importante nessa concepção de aprendizagem, sabe, pastor? Perfeito. Então, o professor. Isso também é bem interessante. Está no É, âmago da didática dessa concepção de aprendizagem. perfeito. Que aí o professor, entendendo o que é que o aluno já sabe, ele é quem precisa fazer essa ancoragem, né? Ele é quem precisa Isso. dar sequência, porque o aluno precisa também ter essa relação do novo com o que ele já sabe para conseguir construir isso. Quem vai fazer essa construção é o professor. Sim, o professor vai possibilitar com que os alunos consigam consolidar esse conceito, né? Através exatamente depois da abordagem, da explanação, da exploração dos principais conceitos da aula expositiva do professor, os alunos, eles vão por uma atividade, eles vão tentar aplicar o novo conceito, agora mais consolidado, mais robusto, naquelas situações, problema que o professor está desenvolvendo. E aí sim chega o momento da sistematização daquele conceito. Aí vem a ancoragem. Perfeito. E isso, claro, é papel do professor. Daí porque uma aula dessa, irmã Márcia, não pode ser. Nós, professores de EBD, parece que somos assim da mesma raça de violeiro, a gente gosta do improviso, né? A gente gosta do improviso e do repente. Mas assim, uma aula dessa não pode acontecer de forma significativa esse aprendizado se não houver um planejamento prévio. Não, de forma alguma. Isso mesmo. Porque o professor tem que pensar tudo isso. Qual situação, problema ele vai trazer que Isso. possa levantar o que o aluno já sabe? Isso. Como ele vai possibilitar a apresentação desses novos conceitos com base nisso que o aluno já sabe? Isso. Como é que atividade ele vai levar o aluno a realizar para que o aluno construa esses novos conceitos a partir do que ele está descobrindo ali agora. Tudo isso tem a ver com esse planejamento. Travou um pouquinho a internet. É que esse horário está bem concorrido mas vamos ver. Márcia, acho que caiu a conexão dela. Vamos tentar pôr de volta para a gente continuar, que a conversa está muito boa e agora que começou. Pronto. Ótimo. Muito bem. Eu, 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 eu vou tomar aqui um exemplo da lição da Escola Bíblica Dominical de Juniores, né? Pois não. Que inclusive no domingo agora eles vão estar estudando onde servimos a Deus. Como Certo. é que o professor pode planejar a sua aula de forma que se aproxime da aplicação dessa concepção de aprendizagem significativa? Então, a ideia primeiro é ele entender quais são os principais conceitos que aquela lição está trazendo. Então, no caso, onde servimos a Deus, o principal conceito, a principal ideia, a força ali é o serviço. Sim. Então, olha, a partir daí, como é que ele vai construir a sua sequência didática de modo a fazer com que esse aluno, essa criança, esse pré-adolescente, construa, consolide os conceitos em relação ao serviço a Deus. Ele precisa planejar sim, e muito. E tem muitas metodologias para isso. E vamos Né? pensar aí se a ideia é serviço, como é que esse pré-adolescente entende serviço? Será que ele pensa que é trabalho? Serviço é o que o pai Isso, dele faz na empresa? E isso como ele vai mesmo. fazer isso na Isso, igreja, né? Então, isso. quer dizer, qual significado ele dá a essas coisas que às vezes são do senso comum, mas que não são o verdadeiro significado da palavra, Isso. que é isso que o professor precisa trazer. Isso mesmo, é isso mesmo. E isso não pode ser feito sem planejamento. Não, de forma alguma. E o mais interessante, quando o professor consegue desenvolver uma aula dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui, com muito planejamento,
e com o uso e aplicação de metodologias coerentes, né, execuíveis, ele está potencializando que o aluno fique mais inteligente. Sim. Ele está criando condições para que o aluno consolide novos conhecimentos, que dê condições para que em outras aulas esses conceitos alcancem um patamar de maior complexidade intelectual. Então, isso é muita responsabilidade nossa enquanto professor. Né? E aí eu penso também, Márcia, quanto de motivação esse professor está trazendo para esse aluno, que permitiu que ele tivesse uma descoberta, que permitiu que ele tivesse um aprendizado. Então, quanto de motivação esse aluno vai receber do professor na hora que o professor o conduziu para que ele conseguisse realizar as suas descobertas, guiado, orientado, mas com a participação dele, esse conhecimento foi produzido. Sim. Isso é um prazer do conhecimento, né, pastor? É o prazer do conhecimento. E uma das coisas interessantes, a gente sabe que Deus criou a mente humana para ela aprender. Sim. Nós somos seres de aprendizagem. E quando nós conseguimos prender aquilo para nós, né? Tem o prazer do conhecimento. Isso é muito bonito, né? Tem uma razão de ser. Então, esse nível de satisfação e de gozo mesmo, de plenitude do conhecimento, e quando se trata em educação cristã, escola bíblica dominical, o pleno conhecimento da palavra, a gente sabe que aí sim essa educação realmente transforma vidas, né? É verdade. É outra coisa. E essa geração de pessoas que estão completamente inclusas nesse mundo digital, eles não têm nenhuma dificuldade de fazer esse tipo de participação. Sim, não tem mesmo. A gente sabe que o estilo cognitivo desses meninos que estão agora, né, que nasceram já no mundo tecnológico digital, né, da informação e da comunicação, eles têm umas características intelectuais muito interessantes, que inclusive o professor, para planejar a sua aula, precisa considerar. Uma delas, que eu acho fundamental, é que o estilo comunicativo desses meninos é muito mais visual, vejam, do que textual. Sim. Então, eu não posso trabalhar uma aula onde tem textos e textos e textos. Ele não vai conectar com essa cognição, com esse estilo cognitivo, né? Sim. Eles são extremamente curiosos, eles gostam de explorar. Eles são multitarefas, eles são muito mais práticos do que teóricos, diferente da nossa geração. A gente se debruçava na teoria, mas às vezes conectar e aplicar essa teoria à prática, para a gente era um outro passo além. Esses meninos, eles querem saber o porquê que eles estão aprendendo aquilo para aplicar imediatamente na resolução de problemas. Então, isso é muito fundamental os professores considerarem. Quanto mais novos os alunos forem, mais eu preciso considerar o estilo cognitivo dessa geração para poder desenvolver uma sequência didática coerente e que comunique, não é? É verdade. E ao mesmo tempo que gere um desafio, né? Porque essa turma, ela gosta de desafios. Isso, muito. Uma coisa bem interessante. Quando eu escuto um comentário como esse, eu lembro o porquê que essa gamificação, os games, atraem tanto esses meninos. É exatamente a ideia de uma sequência, que ela não é apresentada de uma vez só, mas ela gera uma expectativa de avanços de etapas, onde ele mesmo vai conquistando aquelas respostas. Então, vejam só, isso atrai o aluno, motiva e engaja esses meninos nesse processo de compreensão. E né? Até porque essa sequência, ela também é lógica, né? Isso. Ela faz sentido, ele entende por que precisa avançar para os próximos níveis e o que fazer para chegar nesse próximo nível. Isso mesmo. Tem tudo a ver com a aprendizagem significativa. Tudo a ver. Imagine um aluno nosso, pastor Cláudio,
que estuda numa escola que tem umas práticas pedagógicas mais inovadoras e que chegue na escola bíblica dominical, onde infelizmente ainda tem um modelo extremamente conservador, Muito ele se sente tradicional, é. desmotivado, ele não quer ir, ele não consegue compreender, porque os links intraconceituais não são estabelecidos, né? E Perfeito. o professor está lá apresentando a aula dele, mas não E, comunica, não estabelece essa interação conceitual, né? perfeito. Até porque ele nem sequer teve o cuidado de verificar se o aluno tem os conceitos que ele está trabalhando. Isso mesmo. Isso mesmo. Mui- Muito bem. E aí, próximo passo na nossa sequência didática. O nosso próximo passo seria exatamente a avaliação da aprendizagem. Certo. O que eles aprenderam, né? E essa avaliação da aprendizagem, nós de uma geração de educadores mais antiga, a gente pensa que a avaliação da aprendizagem é fazer prova com os alunos, e não é. Aplicar É teste ou qualquer coisa assim. exatamente entender como é que esse conceito foi consolidado. Então, o professor, ao final da sua sequência didática, ele precisa dizer assim, olha, nós começamos fazendo isso, nós tentamos aplicar esse conceito nessa situação, problema, não deu certo, ou fomos até aqui, aí nós aprendemos isso, isso e isso, reaplicamos o conceito em outra atividade, e agora, como é que nós podemos entender, por exemplo, o conceito de servir a Deus? Aí sim todo mundo vai dizer e eles vão registrar. É essa sistematização do conceito que precisa ser consolidado. É Que isso. aí, que aí o professor agora vai fazer isso que eu penso que é muito importante, principalmente no contexto da educação cristã. Porque na educação cristã nós temos alguns conceitos que são axiomáticos, né? Que são coisas que a gente não pode relativizar. É, Não, de se, forma nenhuma. se, se Deus é Deus, se Jesus é Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, isso não pode ser relativo. Não pode. Agora, eu permiti que o meu aluno construísse um entendimento sobre essa questão. Eu primeiro trabalhei, vamos dizer que a ideia fosse a Bíblia, a palavra de Deus. Eu trabalhei primeiro uma situação problema para ele entender o que é a palavra de alguém, como é que Isso. essa palavra funciona e tal. Depois eu trouxe os conceitos, o que são os novos conceitos linkados com aquilo que o aluno já sabia. Aí Isso. depois eu deixei o meu aluno trabalhar, em grupo, em dupla, eles foram produzir coisas que aí Isso. eles pesquisaram, eles trouxeram e a aula andou por isso aí. Mas eu não posso terminar aqui, Não. porque e se eles descobriram ou pensaram que descobriram, né, se eles construíram um conhecimento que não é aquilo que o conceito que nós queríamos que aonde eles chegassem. Então, verificar essa aprendizagem é fundamental. Fundamental. E aí o senhor falou uma coisa muito interessante. São os pressupostos de caráter axiomáticos mesmo, da dimensão da ética cristã, dos valores. Eles são da ordem do absoluto, eles não podem ser negociados. E quantas vezes, pastor Cláudio, deixamos os nossos alunos, e aí eu falo dos menores, saírem da escola bíblica dominical com o entendimento enviesado das coisas. Sim. E aí me permita comentar que aí vale a pena a gente trazer as contradições. Eu lembro muito agora, a nossa conversa, estou fazendo lembrar, quando nós estávamos trabalhando com os adolescentes lá de Candelária, isso em 2006, 2007, né? Eu lembro demais que eu estava numa reunião na nossa casa, onde eu comecei a reunião, eles achavam que eu ia expor a Bíblia, né? Tinha um momento certo. Mas eu projetei na parede lá da área de lazer a música do latino, aquela música do AP, que eu nem lembro mais. Eles ficaram emudecidos, congelados. E aí, aí eu disse assim, não vamos cantar porque não tem instrumento musical, vamos ler a letra? Sim. Aí eles ficaram emudecidos e a gente sabia que eles ouviam esse tipo de música. Sim. E aí nós fomos apresentando, desconstruindo aquilo ali. No final, eles mesmos se posicionaram. Então isso é muito legal, sabe? Trazer o momento das contradições para não abrirmos mão daquilo que é mais importante,
que é o valor pressuposto que não pode ser negociado, né? O ensino da palavra. E quando a gente fala de avaliação na escola dominical, nós temos dificuldades porque muitas vezes o professor não entende, pensa que é para aplicar um teste, que é para fazer uma Isso. prova, mas essa avaliação vai permitir o professor verificar se essa aprendizagem foi construída dentro do que era realmente o que ele Isso. queria. A Isso. melhor forma de fazer uma avaliação dessa, irmã Márcia? Dentro do contexto da escola bíblica dominical, pastor Cláudio, eu voltaria para a situação problema que eu coloquei no início. Ou se eu percebi que essa turminha não tinha nenhum subsussor, nenhum conhecimento prévio sobre aquilo, eu levaria eles a pensarem o início e perguntaria assim: e agora? O que nós aprendemos e como podemos responder à nossa primeira situação problema? A partir daí, consolidar um conceito, né? As ideias-chave que não podem ser negociadas, né? Que dão características à definição teórica, teológica, conceitual que a gente quer. Abrir para um espaço de perguntas, ou mesmo em dupla, pedir para eles relatarem o que mais importante ficou para eles. Um feedback no final, né? Ouvindo cada um e de uma forma muito tranquila. Porque se você diz assim, agora vamos ver quem aprendeu, todo mundo fica calado, né? É, é. A gente, a vovó dizia que quem quer pegar a galinha não diz show. Então, se nós queremos verificar quem aprendeu, tem que ser de uma forma que eles não entendam que estão sendo testados, mas de Isso, maneira que eles sejam interativos nessa questão. isso, isso. E a senhora falou sobre a situação problema, quer dizer, quando ele aprendeu novos conceitos e ele consegue fazer com que esses conceitos possam ser testados dentro de uma situação real de vida, aí isso é bem interessante. Isso é trazer a aplicação prática daquilo, né, para a sua vida. Isso é muito interessante, muito. Porque eles se reconhecem, né? E essa situação problema, pastor Cláudio, ela às vezes, quem não tem tanta aproximação, né? Quem não conhece muito a fundo essa proposta, uma proposta de aplicação prática dessa concepção de aprendizagem, pode achar que ela está se limitando só a perguntas, e não é. Uma situação problema é tudo aquilo que o senhor falou, é todas as atividades que vão impor ao meu aluno um desafio. É isso, a situação problema é isso. Pode ser eu projetar ou apresentar um cartaz com uma imagem que não diga muita coisa para mim, mas eu fazendo com que eles digam aquilo que eles estão vendo, ou que possa ser, e que tem uma conexão com aquele meu tema da minha aula, os principais conceitos que eu quero trabalhar, isso é uma situação problema, por exemplo, né? E Isso, eles isso, adoram. É como o step do game, sabe? isso. Conseguimos aqui, opa, vamos para outro step. Quem ganhou? Tem uma medalha, e agora? E aí a aula voa e eles se encantam por esse momento, né? É, porque aí nós vamos ter a condição de que eles entendam o que nós estamos querendo transmitir, baseado no que já sabem, mas que consigam construir coisas novas, né, a partir desse desafio que foi lançado. Sim, sim, isso E, mesmo. e aí eu Isso, volto Pois não, pode continuar. não, isso é fundamental. E aí eu volto a insistir naquilo que já falamos, como essa aula precisa ser pensada, precisa ser planejada, precisa buscar conhecimento sobre isso, como a interação com o aluno é extremamente importante e todas essas coisas são extremamente necessárias. O aluno também não vai se sentir à vontade se ele tenta participar, ele tenta falar, ele tenta perguntar e ele é bloqueado, ou que ele diz, o Sim, professor diz, isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, como é importante o professor saber que o mestre ali é o professor. isso mesmo, isso mesmo. E, e Eu tava vendo, a minha cunhada, Alda, ela compartilhou comigo a lição da Escola Bíblica Dominical de adultos.
né, para o sim. próximo domingo. A Isso. Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Uma nova Cristo, vida em Cristo. É. né? O livro é Efésios, né, que está Efésios, sendo estudado. é o Ok. Aí capítulo eu 2 que nós comecei vamos começar aí. isso. Aí eu comecei a ver, eu enquanto professor da Escola Bíblica Dominical de Adultos, como é que eu poderia aplicar essa concepção de aprendizagem significativa no planejamento da minha aula de domingo? E aí é Perfeito. tão interessante que a gente vê a riqueza que a lição para o professor nos traz. Então, veja, tem um tema, tem um texto áureo, né? Tem a verdade Isso. prática, tem um objetivo geral, os específicos. Aí vem a minha primeira pontuação aqui. Os objetivos específicos que estão ali apresentados na lição do professor, eles vão indicar determinados verbos, que no caso dessa lição do próximo domingo será refletir, explicar e informar. Esses Perfeito. verbos, eles são de caráter do domínio cognitivo, intelectual, que o aluno precisa desenvolver na minha aula. Então, Sim. eles já dão uma pista de quais metodologias, quais atividades eu posso propor para trabalhar com os meus alunos, né? Perfeito. Destaco também os subsídios didático-pedagógicos, o teológico, é muito bonito. E o último tópico, que é o refletindo, para refletir. Aquilo ali, pastor Cláudio, é a finalização da minha aula. É a Isso. consolidação dos meus conceitos que eu estou trabalhando, né? A avaliação já pode ser pensada em cima disso aí. Isso mesmo. Que aí, irmã Márcia, a questão que muita gente que pode estar nos ouvindo e dizendo assim, mas que teoria é essa que está sendo trazida para a escola dominical? Veja, a teoria, ela só está trabalhando a metodologia. O conteúdo é esse aí que o professor já tem. O conteúdo não vai mudar. Agora, imagina se a minha classe de uma escola dominical na igreja de Candelária é a mesma classe de uma escola dominical no sul do país, ou na população ribeirinha, ou no sertão, ou em qualquer outro lugar que esteja. Até mesmo na mesma cidade, na mesma capital, mas eu tenho congregações diferentes, com classes diferentes. Uma classe de senhoras não tem a mesma, os mesmos pressupostos de uma classe de obreiros, por exemplo. Então, o assunto é o mesmo, é a mesma revista da escola dominical. Mas é claro que a aula não pode ser a mesma, porque ela tem que ser pensada para a minha classe. Isso mesmo. Para os meus alunos, né? E principalmente tentando presumir, partir do pressuposto de quais são os conhecimentos prévios desse aluno, que eu possa fazer a potencializar com as minhas atividades, as minhas metodologias que eu vou empregar, esse link entre aquilo que eu estou trazendo e aquilo que o aluno está trazendo. A sequência didática de uma classe de juniores, ela é diferente da sequência didática da classe de EBD dos obreiros, que Sim, tem subsunsores ali robustos demais. é O meu verdade. nível de desafio e de situações problema não pode ser tão elementar, né? É É isso verdade. que é interessante, né? Por outro lado, a classe de obreiros talvez não tenha a mesma condição do uso da tecnologia, por exemplo, que a classe dos Isso adolescentes vai ter. mesmo, isso mesmo. Mas eu posso usar outras tecnologias, né? Sim, sim, Eu posso trazer um plano de reflexão para aquela classe a partir de um principal situação, problema que tem a ver com o tema da aula, um tema vivenciado no contexto e etc., que eles possam expressar os seus conhecimentos e chegarem a um denominador comum. Isso aí é um exercício muito interessante. Que é, esse domínio cognitivo lá, expresso nos objetivos específicos, são plenamente alcançados, sem dúvida sim, alguma. sim. Né? E aí, talvez uma classe de juniores, por exemplo, que fosse estudar libertos, não tivesse a mesma concepção do que é libertos do que uma classe de obreiros que Sim, teria uma sim, outra forma de pensar isso. sim. E dos novos convertidos na classe de discipulado? Sim, seria completamente. Libertos, como assim libertos, né? É, A gente vê, pastor Clauber, que a beleza da escola bíblica dominical, ela tem um propósito muito bonito.
né? Que é exatamente desenvolver essa pessoa e fazer com que ela também desenvolva os seus dons à luz da perspectiva bíblica, de homem, de sociedade, de ser humano, do plano da salvação, né? Isso é muito bonito. Ou seja, além da gente se preocupar com a dimensão do intelecto do meu aluno, eu também estou fazendo com que ele desenvolva um caráter cristão, de uma ética cristã. Isso, para mim, é de uma beleza e de um privilégio muito grande. Aí sim eu acredito numa educação que transforma. É a educação que está dentro da EBD. Não é a educação que está nas escolas. Não é. Mas não é mesmo. E eu penso, irmã Márcia, que assim, existem várias teorias de aprendizagem, mas eu penso que dentro da proposta da educação cristã, a teoria da aprendizagem significativa, ela tem uma contribuição muito grande. Sim. Pastor Cláudio, o senhor comenta aí, e aí eu vou... Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Quando a gente trata de educação cristã e de EBD, a gente precisa ter muito claro duas coisas. A primeira é que ela é uma instrução formal e sistemática. Precisa ter um currículo, não é? O currículo é que integre as diversas áreas de conhecimento, mas que estejam em consonância com uma epistemologia bíblica. Ok. Para a gente desenvolver essa educação sistemática e formal, a gente precisa lançar mão de teorias de aprendizagem. Sim. Só que a raiz delas, da maioria não, a raiz dessas teorias, elas são contrárias a uma filosofia cristã. Porque elas são baseadas no humanismo, elas são baseadas no existencialismo, todo correntes filosóficas que colocam o homem no centro. O sentido do homem em relação ao mundo é o que vale. E dentro desse meio que a gente vive, hedonista, secular, relativista, etc, etc, a gente precisa ter muito cuidado qual é a concepção de aprendizagem, qual teoria está vindo isso, para eu poder aplicar nesse ambiente santo. A teoria da aprendizagem significativa, ela é humanista, sim. Agora, é por isso que a gente diz assim, eu geralmente costumo me colocar dessa forma. Nós não assumimos uma teoria de aprendizagem, mas uma concepção de aprendizagem que mais se aproxima com aquilo que a gente desenvolve. Até porque quando se trata de um contexto de EBD, não é só professor, aluno e objeto de conhecimento. A gente tem um grande mediador aí que vai fazendo os links de todo o processo, que é o Espírito Santo. Então não importa a aprendizagem, não adianta, não é só isso. Tem algo a mais nesse processo. Né? É verdade. E aí eu penso aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, que nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom. Ou seja, das teorias de aprendizagem que nós temos, observar qual delas vai nos ser útil para trazer uma metodologia adequada para utilizarmos na escola bíblica dominical. Isso. Quando a gente trata da concepção de aprendizagem significativa, onde a primazia e a ênfase não é só no sujeito, não é só no objeto, não é na interação entre sujeito e objeto, mas é numa interação, numa interatividade cognitiva de conceitos. Isso é um ponto que nos favorece. O outro ponto que nos favorece, pastor, hoje a gente vê um avanço tecnológico muito grande. Né? E os recursos da tecnologia, o senhor vai desenvolver um mestrado nessa área. Ferramentas tecnológicas para dentro do ambiente de aprendizagem, a teoria de aprendizagem que está subjacente aí é o conectivismo. O conectivismo, ela é nova, que inclusive nem no mundo científico do mundo inteiro ainda não foi muito considerado como teoria. Mas o conectivismo, ele traz uma ideia de que o conhecimento não está no sujeito, não está no objeto, não está na interatividade cognitiva entre os conceitos, mas está nas redes. Isso, então, nas relações, veja, né? Isso. Estando nas redes, a dimensão do relativismo, ele alcança o seu mais alto grau. É verdade. Então, isso é diametralmente oposto com a nossa concepção de educação. É verdade. Né?
Isso é muito cuidadoso, demanda muita reflexão, né? É, é. É, E é por isso que nós precisamos realmente estar buscando as metodologias, as contribuições que elas podem trazer, mas não abrindo mão daquilo que é o, o, o básico que nós temos, que é a palavra de Deus. Por isso que eu penso que a contribuição da aprendizagem significativa é interessante dentro daquilo que nós conversamos, porque ela vai me permitir saber o que o aluno já sabe, isso, orientá-lo para construir coisa nova, mas ao mesmo tempo verificar se ele construiu dentro daquilo que é o que nós pretendíamos que ele isso, alcançasse. isso mesmo. E aí Um vai ser parâmetro realmente. bom. Se a concepção da aprendizagem, dentro de uma perspectiva da aprendizagem significativa, é a que é mais coerente para a EBD, vamos olhar ela dentro da pedagogia de Jesus? Ela Sim, diverge? Não, não diverge. não Então, diverge. isso é muito bonito, né? É verdade. E é o cuidado que todo educador cristão precisa ter, né? De Sim, sim. entender para que ele foi chamado, qual é o seu propósito e como melhor fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Que Isso. de todos os dons a respeito que a Bíblia fala, só tem um que ele diz assim: dedique-se nisso, haja dedicação, é o Sim, ensinar. sim, Os sim. outros faça com alegria, faça com liberalidade, faça. Mas na educação disse assim: faça com dedicação, e isso realmente precisa ser bem colocado. Sim, sim. Irmã Márcia, nós temos aqui 3 minutos. Eu vou pedir para a senhora fazer um fecho dessa conversa e dizer quem quiser se aprofundar mais nisso, como é que pode andar, o que é que mais pode ser feito, ou depois dessa aula, o que é que a gente pode fazer pensando na próxima, como é que a senhora vê isso aí? Acho que travou um pouquinho a internet de novo. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Canais fazendo realmente tá bem complicado. Deixa eu ver se a gente consegue trazer de volta a irmã Márcia para ela concluir essa conversa que está muito boa. Pronto. Voltamos. Acho que só tem 1 minuto. Tem Eu 2 minutos ainda. Eu quero agradecer muito esse momento e eu creio que todas as vezes que a gente se debruça para refletir temas relacionados à educação cristã e à escola bíblica dominical, nós somos muito abençoados, né? É verdade. É verdade. É, quem gostaria de se debruçar um pouco mais nisso, depois eu posso passar para o senhor já tem as referências bibliográficas interessantes. Sim, Agora, sim. eu percebo que as publicações no Brasil que façam uma relação da EBD com essa concepção de aprendizagem em termos práticos, com sequências didáticas e tal, a gente ainda não tem, É né? verdade. É verdade. Mas perguntem ao pastor Cláudio, que Quem aí sabe. E aí, pensando, essa aula foi boa. Aí, nessa aula, eu já posso construir alguma coisa pensando na próxima? Como é que a gente poderia pensar isso? na próxima live. Não, na próxima aula. O professor concluiu uma aula e ele fez todo esse processo. Nessa aula, ele já pode estar linkando alguma coisa para a próxima, pensando nisso. Ah, sim, sim. Com o momento de avaliação, de consolidação do conceito, de aprendizagem dos principais conceitos, o professor, na próxima aula, pode se reportar ao último ponto que foi consolidado com os alunos. Os principais conceitos, fazendo sempre links, interconexões. Que agora os subsunsores que esse aluno tem já são outros, né? Já Que são nós outros. já construímos novos a partir Isso, já daquilo são que outros. ele está. Isso mesmo. É verdade. E nós louvamos a Deus. Está passando um carro aqui bem na hora, irmã Márcia. Irmã Márcia, muito obrigado pela Eu que forma gentil agradeço. como atendeu o nosso convite. Obrigado a todos os irmãos que conosco estiveram.
E nós vamos continuar. Amanhã temos mais uma live. A próxima semana, a Noemi vai estar conosco semana que vem, na Bom, segunda-feira. a Noemi é que trabalha no sistema Mackenzie de ensino. Ela é a Certo. coordenadora de toda a produção dos livros dentro de uma cosmovisão